Olá, prezado aluno, prezada aluna. Vamos à aula de operadores conectivos. O que é isso, né? Os operadores conectivos são os elementos da nossa língua portuguesa que faz com que a gente ligue ideias, frases com outras frases, orações com outras orações, períodos com outros períodos. Então, ele é o responsável por ligar as ideias e dar a chamada coesão no texto. Ele é o principal responsável pela coesão de um texto, do texto da redação, que é o nosso objeto de estudo aqui. Então, conectivos são palavras ou expressões que ligam ideias e mostram o raciocínio lógico do texto. Eles têm essa função também muito importante de serem palavras que vão sinalizar a minha argumentação, as minhas conclusões, as minhas ponderações. Então, existem conectivos de vários tipos para serem aplicados a várias situações. O que ocorre é que nós, no dia a dia, na nossa fala do cotidiano, a gente acaba improvisando e usando palavras que nem são conectivos oficiais da norma culta, porque é importante quando a gente está falando é se comunicar, é se fazer entender. Então, nós não aprendemos a usar determinados conectivos dentro do ambiente de uma fala do cotidiano. E por isso é importante esta aula e é por isso que é importante que vocês estudem esses conectivos. E estudar esses conectivos quer dizer apliquem esses conectivos no texto de vocês. Vocês podem fazer frases curtas no começo, etc. Mas é importante que vocês apliquem na redação. Em toda a redação, na introdução, você tem conectivos específicos, nos argumentos, outros conectivos que são importantes, e na conclusão também, porque vocês vão apresentar uma proposta de intervenção. Então, só a proposta de intervenção já pede que vocês usem conectivos específicos que vão apresentar essa proposta. Então, alguns exemplos aí na tela, né, de conectivos. E, além disso, o que, com que, portanto, entretanto. Regra: quem não usa conectivo bem, perde ponto na competência 4. Então, isso realmente atrapalha diretamente a sua nota. Sem conectivo e com conectivo. Sem conectivo, vamos lá. O racismo é um problema. O racismo existe há muito tempo. O racismo prejudica a sociedade. O racismo precisa acabar. Percebam que o autor desse texto ficou repetindo, né? E só que ele, ao não fazer a ligação entre as ideias, as relações de causa e efeito, o texto fica de difícil compreensão e o autor não consegue expressar com muita clareza, com fluidez, o que ele pretende, né? E não há nenhum elemento aí que vai explicar ou vai nos indicar por que esse problema existe, né? E a gente fica sem entender, portanto, a frase como um todo, fica uma frase vazia, superficial. Com o conectivo, vamos ver como é que fica. O racismo é um problema que existe há muito tempo e prejudica a sociedade. Olha só a relação aí de causa e efeito, né? Além disso, olha só, eu estou somando a esta ideia, né? Além disso, que é outro conectivo, esse fenômeno, qual fenômeno? O racismo. Percebe que eu, ao invés de repetir a palavra racismo, usei esse fenômeno. Isso torna o texto mais agradável, mais fluido, né? Não estou repetindo a palavra racismo de novo. Além disso, esse fenômeno, que é o racismo, gera desigualdades sociais. Olha só, então, olha o que ele acrescenta já a ideia de que prejudica a sociedade e esse prejudicar leva a desigualdades sociais. E isso evidencia, né? O que evidencia, e o que aí é um conectivo também, o que evidencia que precisa ser combatido. Quem precisa ser combatido? O racismo, que está expresso aí na palavra que é um pronome relativo, né? Está substituindo a palavra racismo, então não repetir a palavra racismo, né? Que precisa ser combatido. Então vejam que é uma frase
com senso crítico, né, e com os conectivos adequados, e vejam que é uma frase sem conectivo, como ela fica difícil de ser entendida, fica confusa, e não é dessa forma que vocês têm que construir na redação. Aqui eu fiz uma separação interessante, pensando exatamente na prova do Enem. Eu separei alguns conectivos que são bastante usados na introdução da sua redação, também conectivos que são usados no primeiro argumento, no segundo argumento e na conclusão. Vamos dar uma olhada neles? Então, na introdução, eu sempre tenho que fazer a contextualização do tema. Vou contextualizar aquele tema, né, no momento atual, como é que ele está situado, né? Vou situar o tema, vou contextualizar. E vou apresentar minha tese, ou seja, eu vou apresentar qual é o meu posicionamento diante deste tema. Então, os conectivos que são muito usados na introdução, inicialmente, porque ele marca aí uma ordenação, né, da fala, atualmente. Então, quando você fala atualmente, você está criando contexto, né? Ou no contexto brasileiro, trazendo mais, sendo mais específico nesse sentido, diante desse cenário. Por quê? Porque você vai encaminhar aí o que? O seu posicionamento. Sob essa perspectiva, em primeiro plano, uso típico. Atualmente, no contexto brasileiro, observa-se que, então reparem que são conectivos muito ligados à questão da introdução, onde eu contextualizo e onde eu apresento a tese, apresento o meu posicionamento diante do tema. No primeiro argumento, o que eu posso usar? Em primeiro lugar, é um conectivo de ordenação. Primeiramente, antes de tudo, sob esta ótica, nesse sentido, além disso, cabe destacar, em primeiro lugar. Então, são conectivos que aparecem bastante aí durante o argumento. Sempre lembrando que o argumento tem que estar conectado a um repertório, e esse repertório tem que ser explicado. Não basta citar o repertório, eu preciso explicar o repertório e fazer esta união com a ideia que eu estou defendendo. O segundo argumento, a gente tem também aqui alguns outros conectivos. Em segundo lugar, ademais é um conectivo de adição, né? Outro sim. Além disso, percebam que não são conectivos que a gente costuma usar no dia a dia, né? Mas podemos. Agora, apresentar isso na redação do Enem é bem legal. Isso pega bem com os avaliadores, porque você está variando o uso dos conectivos, mostra essa competência de usar conectivos. Outro sim, além disso, de igual modo, né, que dá uma ideia de equivalência, sob essa perspectiva, dando continuidade, né, não apenas, mas também, é uma adição, né, você, não apenas isso, mas também, né, uso típico, ademais, né, é fundamental considerar que, e aí você vai concluir o seu argumento. E na conclusão, quais são os conectivos que mais aparecem? Portanto, porque eu estou concluindo, né? Estou no final da redação. Dessa forma, desse modo, assim, diante disso, logo, em síntese. Então, são todos conectivos que estão a ver, que têm a ver com a proposta de conclusão, aí, de ir para um finalmente, aí, de apresentar, depois de ter argumentado, a minha conclusão. E, principalmente, a minha proposta de intervenção. Lembrem-se que a gente deve usar um agente, a gente tem que dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, e alguns conectivos ajudam muito para isso. Por exemplo, a fim de é de finalidade, ou seja, eu vou realizar uma ação a fim de, com a finalidade do quê? Para quê? Com o objetivo de. Então, toda ação que eu vou tomar, eu tenho que indicar qual é a finalidade dela. O que ela vai trazer de benefício, o que eu pretendo com isso? Com o objetivo de modo que. Percebam? Então, são todos conectivos que ajudam a gente a compor aqueles 5 elementos que devem aparecer no final da sua redação. Uso típico. Portanto, faz-se necessário que o Estado, ó, quem vai fazer o agente? Ó, o Estado atue a fim de, olha só, já vai conectar com a finalidade,
né? Mas eu poderia dizer, faz-se necessário que o Estado realize determinada ação, e aí eu tenho o que, né? E a finalidade logo em seguida. E eu posso complementar o argumento. Viram que a gente tem, para os blocos todos da redação, conectivos que são mais ou menos utilizados, que eu apresentei aqui para vocês. Procurem treinar, procurem aplicar esses conectivos na redação de vocês. Para finalizar, inscreva-se no canal da TV IMET no YouTube, pratique, tente fazer ao menos 2 redações semanais, assista a aula de parágrafos, que antecedeu essa aula e as demais aulas, caso vocês não tenham visto. E conheça o nosso produto. A gente tem um produto no site match.ea.br com exercícios, com as aulas e com correção por inteligência artificial, com um prompt que nós desenvolvemos em cima das regras do Enem. Então, você submete a redação, volta com as críticas, com os feedbacks, e você pode refazer, melhorando a sua redação até que a nota vá aumentando. É uma excelente forma de estudar. É a melhor forma, que é produzir redação. Qualquer dúvida, meu telefone está aí na tela e nos vemos em breve. Até!